Então, boa noite, pessoal. Começamos a gravar a nossa aula e nós estamos estudando equações homogêneas, não é? Da forma ax igual a zero. Vamos, então, tomar um caso, analisar um caso em que a matriz A é esta, a matriz X é esta e a matriz zero é esta. Quando a gente quer resolver um sistema homogêneo, quando a gente quer resolver um sistema de forma geral, a gente trabalha com a matriz completa do sistema, né, que consiste em colocar uma coluna adicional aqui com o lado direito da equação. Como esse lado direito é todo zero, no caso da equação homogênea, ao fazer o escalonamento, essa coluna não muda, vai ficar sempre zero, então a gente não precisa trabalhar com a matriz completa, basta escalonar a matriz A, lembrando que a coluna adicional que teríamos aqui continuaria sendo zero. Ok. A primeira coisa a observar é o seguinte: nosso pivô não é unitário. Quando a gente trabalha com lápis e papel, seria conveniente a gente trabalhar com pivôs unitários e evitar, se possível, frações, não é? Então, em lugar de zerar esse 4 de imediato, vamos tornar esse pivô unitário de que maneira? Adicionando a primeira linha, menos uma vez a última linha, porque aí ficamos com 3 menos 2, vai dar um pivô unitário aqui. Fazendo isso, nós chegamos nessa matriz, que aqui está. E agora sim, foi apenas para ilustrar que eu fiz essa operação, e o resto se comporta como a gente já está acostumado. Para zerar aqui, subtraímos 4 vezes a primeira linha. Para anular esse 2, subtraímos 2 vezes esse número. Ou seja, a operação é essa linha menos 2 vezes essa. E a forma escalonada reduzida é essa, da matriz dos coeficientes. Sabemos que as equações ax igual a zero e rx igual a zero possuem a mesma solução geral. E esta matriz de coeficientes corresponde ao sistema, acompanha aqui embaixo, x mais y menos 3z igual a zero, aquela coluna de zeros que não colocamos aqui. Y menos 3z igual a zero, z igual a zero. Ora, aqui as três incógnitas multiplicam pivôs. O x multiplica o pivô da primeira linha, o y da segunda e o z da terceira. Nenhuma incógnita é livre. E, portanto, espera-se a solução seja única. De fato é. Uma vez que o z é zero, substituindo nessa equação, a gente determina que o y é zero. E se o y e o z são zero, substituímos na primeira equação, y por zero e o z por zero, obtemos x igual a zero. Portanto, a única solução desse sistema homogêneo é a solução trivial, x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, que corresponde à matriz x igual a zero, a matriz nula, né? Nesse caso, a nossa equação homogênea só tem a solução trivial. A equação homogênea sempre tem a solução trivial, porque quando a gente multiplica o a por zero, dá zero. Mas pode acontecer da equação homogênea ter soluções não triviais. E esse teorema nos fornece um dado interessante. Vamos supor que x1 seja uma solução particular desta equação não homogênea. Aí qualquer solução desta equação vai ser da forma x1, que é a solução particular acima, mais xh, onde xh é uma solução da equação homogênea. E a prova é bastante simples,
porque dadas as soluções x1 e x2 da equação não homogênea, quando a gente toma a diferença, vamos chamá-la de x índice h, esta é uma solução da equação homogênea. Por quê? A vezes xh é A vezes x2 menos x1. Usando a distributividade, é AX2 menos AX1. Mas como são ambas soluções de AX igual a B, AX2 vale B e AX1 vale B. Então fica B menos B, que é igual a zero. Ou seja, XH realmente é solução da equação AX igual a zero. Portanto, x2, passando o x1 para cá, é x1 mais xh. Então, sempre assim, a solução da equação não homogênea, quando existe, é da forma uma solução da não homogênea mais uma solução da não homogênea, da homogênea. Vamos ver um exemplo. Vamos tomar essa equação não homogênea, onde a matriz A é esta, a matriz X é esta e a matriz B é esta. Para resolver o sistema, temos que tomar a matriz completa. Agora é um sistema não homogêneo. Tenho que acrescentar a essa matriz uma coluna adicional com essas entradas aqui. Não é? Escalonando, e o escalonamento é obtido pelo método que a gente já analisou, chegamos a essa matriz. Pivô da primeira linha, pivô da segunda linha, terceira e quarta linha são nulas. Lembrar que a matriz X é XYZ, então essa coluna é a coluna multiplicada por X, essa é multiplicada por Y, e esta é multiplicada por Z, e este é o lado direito das equações. O X multiplica o pivô da primeira linha, então é uma incógnita dependente. O Y, o pivô da segunda coluna, ou melhor, pivô da segunda linha. E o Z não multiplica pivô nenhum. Portanto, o Z é livre. É uma incógnita livre. E o sistema correspondente a essa matriz completa é x menos 2y mais z igual a menos 1, que está aqui. E aqui é y menos z igual a 2, que está aqui. Para resolver este sistema, primeiro a gente explicita o x e o y, né? E depois faz a substituição reversa. Então, explicitamos o x na primeira equação, o y na segunda, e já fazemos a substituição reversa. Substituindo esse y que está aqui na primeira equação por 2 mais z. Então, fica 2, que multiplica 2 mais z, menos o z e menos 1. Vai ficar 4 menos 1, 3. 2z menos z, z. E agora, nós temos x e y dependentes apenas em função de z, que é independente. E como podemos variar o z livremente nos reais, agora a gente chama de variável, porque podemos variar. Variável independente. X e y chamamos de variáveis dependentes. Portanto, qualquer solução x, y, z do sistema é da forma, o x é 3 mais z, o y é 2 mais z, e o z é a variável dependente que assim continua. Ora, vejam que o z multiplica um aqui e um aqui, ou seja, z vezes a matriz 1, 1, 1. Mais esses números, 3, 2, e aqui é como se tivesse 0, 0 mais z. Então, 3, 2, 0 mais z, que multiplica 1, 1, 1, dá essa matriz. Então, vamos chamar essa matriz de XP,
XP porque ele é uma solução particular da equação não homogênea. Mais Z vezes esta aqui, que eu chamei de XH, é uma solução particular da homogênea, como a gente vai ver. Vamos fazer um rascunho aqui para provar essas informações que nós passamos aqui. Dada essa equação não homogênea, esta equação homogênea é chamada associada a esta, onde elas possuem a mesma matriz dos coeficientes. Vamos ver mais um exemplo. Vamos considerar essa equação não homogênea, x igual a b, onde agora a matriz A tem 4 colunas, portanto a matriz X tem que ter 4 linhas, e o B, 3 linhas. Para resolver o sistema, a equação matricial, precisamos acrescentar à direita de A o lado direito da equação. Ao escalonar, chegamos a essa matriz aqui. Bom, aqui observe que a primeira linha é a linha do x, a segunda linha é a linha do y, a terceira linha é a linha do z, né? É a linha do z. Por que estamos aqui com... Sim, é a linha do z. Desculpe, eu pus o w aqui primeiro. É wxyz. Então, o w multiplica a primeira coluna, o x multiplica a segunda, o z multiplica a terceira, o y multiplica a terceira. Vou até mudar isso aqui, porque estou acostumado com x, y, z e vou pôr o w por fim. Então, a primeira coluna é do x, a segunda é do y, a terceira é do z. E o w não multiplica nenhum pivô, então ele vai ser uma incógnita independente. E isto já sugere que teremos infinitas soluções, né? Então, o w passa a ser x, o z passa a ser o w. Aqui é o x, aqui é y menos w, e aqui é z. Então, explicitando as incógnitas x, y e z, nós vamos obter x igual a 1 menos 2w, passando 2w para o lado direito. Aqui o y igual a 4 mais w, e o z igual a 1. Né? E ficamos com uma incógnita livre, que é o w. Portanto, toda solução é da forma x, y, z, w, onde o x é 1 menos 2w, dado ali em cima, o y é 4 mais w, o z vale 1, e o w vale w mesmo, porque ele é livre. E aí a gente pode escrever essa matriz como soma dessas duas, observando que o w multiplica aqui menos 2, 1, 0 e 1, ou seja, essa matriz. E aqui os termos que não tem w são 1, 4, 1 e 0, essa matriz aqui. Então, quando a gente soma essas duas matrizes, obtemos esta. Vamos chamar essa aqui de x1 e essa aqui de x0. Esta x0 é uma solução da homogênea e esta é uma solução particular da não homogênea. Sempre aquela solução que tem uma variável livre é solução da homogênea. Se tivermos duas variáveis livres, por exemplo, aqui a variável livre agora é w.
se houvesse uma outra variável livre, teríamos mais uma matriz correspondente àquela variável livre. Então, o importante é destacar que toda solução da equação não homogênea é da forma x1 mais z vezes x0, onde esta é uma solução particular da não homogênea e x0 é uma solução particular da homogênea. O conjunto de todas as soluções da homogênea é da forma zx0, onde z é o número real. Então, aqui está a forma da solução geral. É formada por todos os múltiplos de x0. Embora essa equação tenha uma infinidade de soluções, todas são múltiplos de x0. Basta determinar uma para determinar todas. Vamos falar em matriz inversa. Quando A e B são números reais, e A é um número real diferente de zero, dada essa equação, para determinar o x, a gente multiplica os dois lados por A menos 1, e obtemos que o x é A menos 1 vezes B, onde A menos 1 é o inverso de A, que tem essa propriedade. A multiplicado pelo seu inverso é o inverso multiplicado por A, que é igual a 1. Olha, uma das técnicas usadas pelo matemático para resolver um sistema novo é usar um problema que já sabemos resolver. Então, já sabemos resolver esta equação quando só envolve números reais. Será que não haveria uma analogia, que são bem parecidas as equações, e acharam a solução desse tipo? Achar uma solução A menos 1 vezes B, onde A menos 1 seria inversa da matriz A, que por analogia ao caso real seria a matriz, né? Como é que a gente define a inversa? Através destas igualdades, no caso real. Então, será que não haveria uma solução desse tipo, onde a inversa teria essa propriedade? E a matriz I, então, é a matriz identidade? Ora, nós veremos que essa analogia faz sentido quando A é uma matriz quadrada. Então, vamos definir o que é a inversa de uma matriz, no caso de uma matriz quadrada de ordem n qualquer. Nós dizemos que ela é inversível quando existir uma outra matriz quadrada B, também de ordem n, satisfazendo a essa igualdade aqui. A vezes B igual a B vezes A igual a I. No caso de números reais, o produto é comutativo. Aqui não. Aqui não. Neste caso, quando a gente determinar a matriz B, que satisfaz a essas igualdades, nós dizemos que a matriz B é a inversa de A, e que A é inversível, né? Quando a matriz quadrada não for inversível, nós dizemos que ela é singular. E olha aqui dessa definição, para B ser a inversa de A, ao multiplicar A, a direita e a esquerda por B, tem que dar identidade. Ora, então, por definição, A é inversa de B. Por quê? Porque quando multiplicamos B à esquerda e à direita por A, obtemos a identidade. E isso nos diz o seguinte, que se B é a inversa de A, então A é a inversa de B. Isso mostra que a inversa de uma matriz inversível também é inversível. Dada essa matriz A e essa matriz B, uma é inversa da outra, como a gente vai ver no nosso rascunho, olha. Então, quando A possui uma linha nula ou uma coluna nula, então A não possui inversa.
Uma coisa interessante é que a inversa de uma matriz, quando existe, é única. De fato, sejam B e C duas inversas da matriz A. Significa que AB, A vezes B é igual a B vezes A é igual a I, e A vezes C é igual a C vezes A igual a I, porque ambas são inversas, onde I é a matriz identidade. Desta forma, podemos ver que o B é igual ao C. De que maneira? B é igual a B vezes I. Agora, I, aqui nós vemos que o I é igual a A vezes C. Então, substituímos I por A vezes C. Aqui usamos associatividade, mas o B vezes a gente vê aqui que é igual ao I também, a matriz identidade. Então, é I vezes C. A matriz identidade vezes C é a própria matriz C. Provamos que B é igual a C. Ou seja, a inversa é única, né? E, sendo única a inversa de uma matriz, nós vamos denotá-la por A menos 1. Mas, sim, vamos denotá-la por A menos 1. E aí temos o seguinte teorema. A inversa da inversa de A é igual a A. E a gente escreveu isso aqui em símbolos, né? Em destaque. Destacamos esse fato. A inversa da inversa, ou melhor, a inversa da inversa é a própria matriz. Como é que a gente prova? Bom, vamos chamar de B a inversa de A. E aí também sabemos que A é a inversa de B. Ou seja, B é a inversa de A e A é a inversa de B, que nós estamos denotando pelo expoente menos 1, né? A inversa. Daí, a inversa da inversa, muito bem, esse A menos 1 aqui, vemos que é igual a B. Então, a inversa da inversa é o B elevado a menos 1, é a inversa do B. E a inversa do B a gente vê que é o A. Então, provamos que se invertermos duas vezes uma matriz, recuperamos a matriz A. Então, a partir de agora, a menos que se especifique o contrário, B não indicará a inversa de a menos que se especifique o contrário. A inversa de A será indicada por A elevado a menos 1. Aqui é uma questão de notação. Quando eu escrevo AB a menos 1, significa o produto da matriz A pela inversa de B. Quando quisermos designar a inversa do produto, eu uso parênteses. Aqui está indicando a inversa do produto. Aqui está indicando o produto da matriz A pela inversa da matriz B. Outras matrizes cuja inversa é fácil de determinar é uma matriz diagonal onde todos os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Então, a inversa dessa matriz aqui, cujas entradas são 2 e 3, é esta aqui. Basta inverter as entradas diagonais, meio e 1/3. Continua sendo uma matriz diagonal. No caso de uma matriz 2 por 2 genérica, se esse número for diferente de zero, a sua inversa será dada por essa expressão. Observe esse número aqui, é o produto desses dois elementos da diagonal principal, subtraído do produto dos elementos da diagonal secundária. Como veremos, esse número real é chamado de determinante da matriz A. A fórmula já foi colocada aí, mas de modo direto, né? Nós colocamos aqui a fórmula, mas podemos deduzi-la no caso de uma matriz 2 por 2. Vale a lei do cancelamento quando a matriz D for inversível. Quando a matriz D for inversível e o produto AD for igual ao produto BD,
então a matriz A é igual à matriz B. Eu posso cancelar, como nos reais, né, a matriz D, quando ela for inversível. Quando a matriz E for inversível e a matriz E vezes A for igual à matriz E vezes B, então a gente pode como que cancelar o E e dizer que o A é igual a B. Isso não podia caso a matriz D não fosse inversível. E a gente mostrou exemplo. Nem sempre, quando AD é igual a BD, A é igual a B. Se a função D for singular. Se a matriz D for singular. Então, para provar a primeira, a gente multiplica os dois lados dessa igualdade, a à direita por D elevado a menos 1. Usando a associatividade, chegamos a esta igualdade, onde D vezes D é menos 1 é a matriz identidade. Então, aqui fica A vezes a identidade, aqui fica B vezes a identidade, o que dá A igual a B. Outra coisa é que quando o produto for zero e a matriz A for inversível, a matriz B tem que ser a matriz nula. E quando A vezes B for zero e a matriz B for inversível, então A é a matriz nula. E a prova do item B, né, quando AB for zero e A for inversível, o B é zero. Está aqui. O B pode ser escrito como sendo a identidade vezes B. A identidade é A menos 1 vezes A vezes B. Usando a associatividade, o A vezes B é zero, então fica A menos 1 vezes zero, que é igual a zero. Então, quando A vezes B for zero e A for inversível, a B tem que ser zero, não tem outro jeito. A prova 4 é idêntica, né? A prova 4 é idêntica. Só que aí a gente tem que multiplicar. É idêntica, mas nessa passagem ficaria A igual a A vezes I. Vai ter que pôr o I do lado direito do A. E temos, inclusive, esse teorema. E lembrar que o conceito de matriz inversível é apenas para matrizes quadradas. Tá? Então, no momento que eu digo que A é inversível, automaticamente estou dizendo que ela é quadrada. E aí eu pego a equação linear, no caso de A ser inversível, a única solução é esta, A menos 1 vezes B. Basta multiplicar por A menos 1 aqui, dos dois lados, que a gente vê que realmente x igual a A menos 1 vezes B é a solução desta equação. Por quê? Quando multiplicamos a matriz A por A menos 1 vezes B, usamos a associatividade e esse produto da identidade vezes B. A identidade vezes B é igual a B. Então, A vezes essa matriz é B. Portanto, quando eu substituo x por essa matriz, a igualdade fica verdadeira. E ela é única também, porque, dado uma solução S qualquer dessa equação, podemos escrever o seguinte: S é identidade vezes S. Mas a identidade pode ser escrito como produto A menos 1 vezes A, uma vez que A é inversível. Usamos a associatividade e A vezes S, por ser uma solução da equação, A vezes S vale B. Então, A vezes S vale B e mostramos que o S é igual a A menos 1B. A solução, então, é única quando a matriz A é uma matriz inversível. Vamos falar sobre algumas propriedades da matriz inversa, dadas... Esses fones de ouvido aqui são potentes pra caramba. Então, olha, dadas ABC, matrizes quadradas de mesmo tamanho, e aqui só alertar que o B não é inversa de A, que agora a gente denota por A menos 1. Então, dadas essas três matrizes inversíveis, x um número real, diferente de zero, então, as matrizes x vezes A
A vezes B, A vezes B vezes C, são todas inversíveis. A inversa dessa matriz é a inverso do número real x vezes a inversa da matriz A. A inversa da matriz produto A vezes B é B menos 1 vezes A menos 1. E aqui, pessoal, eu quero que prestem atenção que houve uma inversão na ordem das matrizes. E como o produto matricial não é comutativo, a ordem que elas são colocadas em um produto é relevante, né? Vejam que aqui é AB e aqui é B vezes A. Isso vale também quando forem 3 fatores, né? A inversa de um produto com 3 fatores, a inversa da última, vezes a inversa da do meio, vezes A menos 1. Isso se estende para N fatores. Se todos os fatores forem inversíveis, todos eles, então o produto é inversível e a inversa é dada por essa expressão, onde aparecem as inversas de cada um dos fatores, com a observação de que esses fatores aparecem na ordem inversa a que estão aqui. Aqui vai de A1 para N, aqui vai de AN para 1. E é preciso, então, atentar para isso, porque a multiplicação de matrizes não é comutativa. Vamos falar em matriz elementar. É um conceito muito importante e que nós vamos utilizar em nosso curso. Matriz elementar de ordem N é aquela obtida ao aplicar uma única operação elementar na matriz identidade. Por exemplo, começo com a matriz identidade. Aplico essa operação elementar, multiplicar a linha 1 por 1 e pôr na linha 1. Ora, continuamos com a matriz identidade. Então, a matriz identidade é uma matriz elementar. Outra operação elementar consiste em multiplicar uma linha por um número real não nulo. Se multiplicarmos a linha 2 por menos 8 e colocarmos na linha 2, começando da identidade, obtemos essa matriz. E eu peço para que vocês observem a forma da matriz elementar, não é? Tem elementos não nulos na diagonal principal e aqui esse número é menos 8. Né? Foi obtido da identidade multiplicando a segunda linha por menos 8. Essa é uma das operações elementares. Outra operação elementar consiste em trocar duas linhas. Partindo da matriz identidade, trocando a linha 2 pela linha 4, a linha 4 vem para a posição da 2 e a linha 2 vem para a posição da linha 4. Obtemos essa matriz. Olha o jeitão de uma matriz elementar obtida quando a gente troca duas linhas. E a última operação elementar é esta, que consiste em adicionar a uma linha um múltiplo de outra. Por exemplo, adicionar a primeira linha 4 vezes a terceira, né? Então, adicionar a primeira linha 4 vezes a terceira, dá esse número aqui. Então, olha o jeito dessa matriz elementar. É bom que tenham bem na memória esse fato, tá? As matrizes elementares são todas elas inversíveis. Vamos ver isso através de exemplo. Esta é uma matriz elementar, obtida trocando a primeira linha com a segunda. Sua inversa é a matriz elementar trocando na identidade a primeira linha pela segunda. Então, eu quero observar como é fácil calcular
a inversa de uma matriz elementar, não preciso fazer conta nenhuma. No caso de termos feito na identidade uma troca de linhas, a inversa dessa elementar é ela mesma. É fazer a mesma troca de linhas. Aliás, lembre que quando a gente aplica uma troca de linha, mudamos a matriz. Quando trocamos as linhas de novo, revertemos, né? Então, na verdade, esta é a operação inversa dessa, porque ela reverte. Essa matriz foi obtida da identidade multiplicando a segunda linha por 5, né? A inversa é obtida da identidade multiplicando por 1/5, que é o inverso de 5. Então, e vamos lembrar que a operação elementar que reverte esta é esta. Então, esta é a operação inversa dessa. E vai me dar a matriz inversa. Olha que interessante. B foi obtida multiplicando a segunda linha por 5. E a sua inversa, basta multiplicar por 1/5, que é 5 a menos 1. E é sempre assim, se a operação for essa, de multiplicação de uma linha por x, para obter a inversa, a gente pega a identidade e multiplica aquela linha por 1 sobre x. E olha aqui, a última operação elementar consiste em adicionar uma linha, um múltiplo de outra. Esta matriz C foi obtida a partir da identidade, adicionando à terceira linha 7 vezes a primeira. Dá essa matriz. Qual é a operação que reverte essa operação elementar? É essa. Subtrair 7. Então, para obter a inversa, basta pegar a identidade e subtrair da terceira linha 7 vezes a primeira. Essa é a inversa. Então, para obter a inversa dessa, basta trocar o sinal. Dessa aqui, basta trocar o número pelo inverso dele. Desta aqui, basta trocar o sinal. 7 por menos 7. E da primeira, a inversa é ela mesma. Então, são 3 operações elementares. E olha como é fácil calcular suas inversas. E a gente observa que a inversa de uma matriz elementar é elementar, né? Porque também são obtidas da identidade realizando uma única operação elementar. E aquela outra observação, né? Se E foi obtida realizando uma operação elementar na matriz identidade, sua inversa é obtida aplicando na matriz identidade a operação elementar inversa. Agora, uma conexão entre matriz elementar e operação elementar. Nós vamos ver que realizar uma operação elementar sobre uma matriz corresponde a multiplicá-la por uma matriz elementar. Então, vamos considerar essa matriz. Primeira linha tudo 1, depois tudo 2, depois tudo 3, porque é fácil visualizar o efeito da aplicação de operação elementar sobre a matriz A. Vamos considerar essa matriz E1. É uma matriz elementar obtida da identidade trocando a primeira linha com a segunda. Esta é outra matriz elementar obtida multiplicando a primeira linha da identidade por 6. E esta é uma matriz elementar obtida adicionando à terceira linha 4 vezes a primeira. Dá essa matriz. Muito bem. Observe os produtos abaixo. E1, que é essa matriz, vezes a matriz A. Dá isso aqui. O que aconteceu? Trocou a primeira linha de A com a segunda. Trocou. A segunda linha foi para a primeira e a primeira veio para a segunda. Olha que coisa interessante.
multiplicar uma matriz à esquerda por uma matriz elementar desse tipo, é como se eu realizasse nessa matriz uma operação elementar, né? Então, se nós trocamos duas linhas da identidade para chegar nessa, ao fazer o produto, é como se eu trocasse as mesmas linhas nessa matriz. A matriz E1 vezes A pode ser obtida realizando em A operação elementar L1 trocando com L2. Esta é a mesma operação realizada sobre a matriz identidade para obter E1. Então, é muito fácil multiplicar uma matriz por uma matriz elementar. Nem preciso fazer conta. Basta realizar na matriz a mesma operação que eu realizei na identidade para chegar a esta. Vamos ver aqui. Vamos tomar essa matriz elementar e multiplicar por esta. Resulta nesta, onde a primeira linha está multiplicada por 6. Ó. Ora, que operação elementar fizemos na identidade para chegar à matriz E2? Multiplicar a primeira linha por 6. Então, multiplicar essa matriz por essa é a mesma coisa que multiplicar a primeira linha dessa matriz por 6. Olha como é fácil. Vamos ver esse último exemplo. O E3 foi obtido a partir da identidade, adicionando à terceira linha 4 vezes a primeira linha. Quando a gente faz o produto dessa matriz por essa, obtém essa. Vejam que a primeira linha se manteve, a segunda linha se manteve, aqui passou de 3 para 7, que é esta linha mais 4 vezes esta. Ora, esta foi exatamente a operação que fizemos na identidade para obter essa matriz. Então, multiplicar essa matriz por esta, basta realizar a mesma operação que realizamos aqui na identidade para chegar a essa. Adicionar a terceira linha 4 vezes a primeira. Então, a matriz produto E3 vezes A pode ser obtida realizando em A operação elementar L3 mais 4L1 em L3. Esta é a mesma operação realizada sobre a matriz identidade para obter E3. Interessante, executar uma operação elementar em uma matriz A é equivalente a multiplicá-la à esquerda por uma matriz elementar. E nós vamos utilizar esse fato para escrever a forma escalonada de uma matriz como um produto de matrizes. Tá? Vocês se lembram que para escalonar uma matriz A qualquer, a gente aplica uma sequência de operações elementares, não é? De que maneira? A gente começa com A, realiza uma operação elementar, chega numa matriz C1, realiza outra operação elementar, chega em C2, e assim por diante, até chegar numa matriz CK, que é uma forma escalonada da matriz. Né? E cada uma dessas matrizes aqui é obtida realizando na matriz que está à sua esquerda uma operação elementar, que corresponde a multiplicá-la por uma matriz elementar. Então, a matriz C1 é o produto de uma matriz elementar vezes A. A matriz C2 é obtida de C1 por uma operação elementar. Então, ela é igual ao produto de uma matriz elementar por C1. Mas C1 é igual a E1 vezes A. O C3 é obtido de C2 por uma operação elementar,
que corresponde a multiplicá-la por uma matriz elementar. Mas C2 já é o produto de duas matrizes elementares por A. Então fica tudo isso. E assim por diante, a matriz CK é uma matriz elementar vezes a matriz CK menos 1. E a matriz CK menos 1 é um produto de matrizes elementares vezes A. Então, olha, continuando, né? Como a matriz CK aqui já era escalonada, na 40ª etapa, chego na matriz escalonada. Então, olha, a matriz R, que é o CK é esse produto. Como o CK é o nosso R, o R é dado por esse produto de matrizes. Como as matrizes elementares são inversíveis, eu posso multiplicar os dois lados pela inversa desse produto, né? E obter o A como a inversa dessa matriz vezes R. Passei para lá, né? A inversa. Lembrando o seguinte, que se R for igual a B vezes A, onde no nosso caso aqui o B é toda essa matriz aqui, então, o B a menos 1, se eu multiplicar por B a menos 1, o R do lado esquerdo e multiplicar por B a menos 1, o B vezes A do lado direito, nós vamos obter esse lado aqui, se nós associarmos assim, né? B é menos 1 vezes B da identidade, então a gente obtém A igual a B a menos 1 vezes R. Onde B, no nosso caso, é toda essa matriz aqui. Então, o A é a inversa dessa matriz vezes o R. Basta passar essa matriz para o lado esquerdo, tomando a inversa dela, né? Mas a inversa de um produto é o produto das inversas, com a ordem invertida. Aqui eu estou de EK para E1, aqui eu estou de E1 para EK. E algumas coisas que a gente pode observar aqui. Primeiro, é muito fácil calcular a inversa de matriz elementar, né? E esta igualdade mostra o seguinte, como todas essas matrizes são inversíveis, se o A for inversível, temos um produto de matrizes inversíveis, que sabemos ser inversível. Então, o R é inversível. Então, quando o A for inversível, o R também será, porque nós sabemos que as matrizes elementares são inversíveis. Então, se o A for inversível, o R será. Olhando essa igualdade aqui, como aqui temos matrizes elementares também, uma vez que as inversas de matrizes elementares são matrizes elementares, então, como essas matrizes elementares são inversíveis, se o R for inversível, o A será um produto de matrizes inversíveis e será, portanto, inversível. Olha aí. E aí a gente pode enunciar o seguinte teorema. Uma matriz quadrada A é inversível se e somente se uma de suas formas escalonadas R for inversível. Olha que interessante. Vamos ver quais são as possíveis formas escalonadas de uma matriz. Vamos pegar as matrizes de ordem 3. Tem 8 possibilidades. É claro, esses asteriscos representam números quaisquer, então é uma infinidade de matrizes. Só que com esse formato aqui, que os 3 pivôs, cada um desloca uma coluna à medida que eu vou baixando a linha.
Essa é uma. Outra é como se eu chegasse o pivô da última linha para a direita, ele sai da matriz. Aí essa linha fica zero. Uma outra possibilidade é esse pivô se afastar uma linha para a direita. Aí tem que ser zero aqui, né? Porque o pivô é o primeiro elemento não nulo. Outra possibilidade, e aqui tem que ser zero, uma vez que embaixo do pivô só pode ter zero. E outra possibilidade é esse pivô se afastar mais uma coluna e sair da matriz, ficarmos com a matriz com duas linhas iguais a zero. Outra possibilidade é esse primeiro pivô se deslocar uma casa para a direita. E a da segunda linha ficaria na terceira coluna, e a última linha teria que ser zero, porque o seu pivô teria que estar à direita aqui. Estaria fora da matriz. Outra possibilidade seria esse pivô se deslocar uma casa para a direita, ficaríamos com duas linhas nulas. A outra possibilidade seria esse pivô se deslocar para a direita, ficaríamos com essa matriz. Ou então, esse pivô se deslocar para a direita, ficaríamos com a matriz nula. De todas essas 8 matrizes, a única inversível é esta aqui. A única inversível. E todas as outras têm pelo menos uma linha nula. Todas elas têm pelo menos uma linha nula. E, portanto, nenhuma delas é inversível. E dessas 8, qual seria a forma escalonada reduzida de qualquer uma dessas matrizes? Vamos lembrar que quando eu tenho essa forma escalonada, para obter escalonada reduzida, precisamos anular a entrada em cima desse e desse pivô. E aqui anular a entrada acima do pivô. E, portanto, a forma escalonada reduzida de uma matriz como esta é a matriz identidade. E das demais estão colocadas aqui. Lembrando que na coluna que tem o pivô, ele é o único elemento não nulo. Então, temos esses 8 tipos de formas escalonadas reduzidas. E, novamente, a única inversível é a primeira, que é a matriz identidade. Então, uma forma escalonada inversível é que tem os 3 elementos aqui, 3 pivôs não nulos aqui, né? E a forma escalonada reduzida é a matriz identidade. É a única inversível. Todas as outras têm uma coluna de zero. Então, a partir desses comentários, nós podemos dizer que uma matriz quadrada é inversível se e somente se sua forma escalonada reduzida for a matriz identidade. Ou então, uma forma escalonada qualquer possuir todos os pivôs, né? Possuir N pivôs, ou nenhuma linha nula. E uma matriz quadrada é singular, porque nós vimos lá em cima que uma matriz A é inversível se e somente se a sua forma escalonada for inversível. E quando que a forma escalonada é singular? Quando tem uma linha nula, né? Aqui eu nem precisaria falar que a forma escalonada reduzida for a matriz identidade. Basta dizer, ou qualquer forma escalonada não possuir linha nula. Na verdade, nem precisaria dessas 2 linhas aqui nesse teorema. Bastaria disso. Uma matriz quadrada é singular, se e somente se uma de suas formas escalonadas tiver uma linha nula. Se não tiver linha nula, é porque a matriz é inversível.
Então, olha, vamos ver se a matriz A a matriz A, ela é uma matriz, não é matriz quadrada, então não posso falar em inversibilidade, não é? Eu só posso escalonar, não é? Então vamos determinar as matrizes elementares que multiplicadas por A a levam à forma reduzida. Então, primeiro, se eu aplicar primeiro, para escalonar, precisamos anular essa entrada e esta. Então, a primeira operação elementar é uma de cada vez, hein? Aqui nesse caso. É adicionar a segunda linha, menos 2 vezes a primeira. Fazendo isso, a gente zera esta entrada. Isto corresponde a multiplicar a matriz A por uma matriz elementar. Que matriz elementar é essa? É a matriz obtida da identidade aplicando na identidade a mesma operação que eu realizei em A para chegar em C1, que foi adicionar a segunda linha menos 2 vezes a primeira. Então, peguei a identidade, adicionei a segunda linha menos 2 vezes a primeira. Agora, temos que zerar essa entrada. É uma operação por vez, hein? Temos que adicionar a última linha, a terceira, adicionar a primeira, realizar essa operação elementar. Chegamos nessa matriz. Mas isso é equivalente a multiplicar C1 por uma outra matriz elementar. Que matriz elementar? Aquela obtida da identidade, realizando sobre a identidade a mesma operação que realizamos para passar de C1 para C2. É adicionar a terceira linha à primeira. Então, aqui, adicionamos a terceira linha da identidade à primeira. Em seguida, a gente tem que anular essa entrada. Para anular essa entrada, embaixo desse pivô, a gente tem que realizar a operação L3 menos 2L2. Essa linha menos 2 vezes esta. Chego nesta, matriz C3, que é a mesma coisa que multiplicar C2 por E3. Onde? Quem é E3? E3 é a matriz elementar obtida da identidade, realizando esta operação, adicionando a terceira linha menos 2 vezes a primeira. Peguei a matriz identidade e adicionei a terceira linha menos 2 vezes essa. Então, menos 2. A matriz C3 tem pivô aqui, e na coluna onde estão os pivôs, eles são a única entrada não nula. Cada pivô é a única entrada não nula na coluna em que ele está. 1, 0, 0. 0, 1, 0. Então, já está na forma escalonada reduzida. Né? E, então, a forma escalonada reduzida é o C3. Mas o C3 é o E3C2, que eu escrevi aqui. O C2 é o E2C1. E o C1 é o E1 vezes A. Então, E1, E2 e E3 são as matrizes que, ao multiplicar por A, dá o R. Né? A matriz R possui uma linha nula. Não posso falar em inversão aqui, porque a matriz A não é quadrada, nem a matriz R. Então, não tem sentido falar se a matriz R é inversível ou não.
Mas aqui temos uma matriz quadrada, não é? Se a gente quiser obter a forma escalonada dessa matriz, primeiro eu tenho que anular essa entrada, adicionando essa linha, menos 3 vezes esta primeira linha. Então, L2 menos 3, L1. Chegamos nessa matriz. Tá? Bom, essa matriz, obtida de A por uma operação elementar, é equivalente a multiplicar o A por uma matriz elementar. Que matriz elementar é essa? É a matriz obtida da identidade, ou realizando sobre a identidade, a mesma operação que aplicamos em A para obter C1, que consiste em adicionar na segunda linha menos 3 vezes a primeira. Agora, para continuar o escalonamento, temos que anular esse menos 2. Para tanto, é preciso adicionar a esse menos 2 duas vezes esse número. Ou seja, adicionar a linha 3 duas vezes a linha 2, chegamos nesta matriz, que é o E2C1. E como C2 veio de C1 através de uma operação elementar, o C2 é igual ao produto de uma matriz elementar por C1. Quem é o E2? É a mesma matriz, é a matriz obtida da identidade, realizando sobre ela a mesma operação que realizamos sobre C1 para chegar em C2. Então, adicionar a linha 3 duas vezes a linha 2. Aqui nesse ponto, já poderíamos dizer essa matriz é uma matriz escalonada onde não tem nenhuma linha nula. Então, ela é inversível. Essa matriz é inversível. Mas, realizando mais uma operação zerando essa entrada, e se essa matriz é inversível, a matriz A é inversível. Realizando essa operação, adicionando a primeira linha menos 4 vezes a terceira, vai zerar esse 4 aqui. Então, isso é equivalente a multiplicar o C2 por uma matriz elementar. Lembrando que agora chegamos aqui numa matriz, digamos, C3, não é? Que é a matriz identidade. Ó. Quem é a matriz E3? É a matriz obtida da identidade, realizando sobre ela, sobre a identidade, a mesma operação que realizamos sobre C2 para chegar em C3. Né? Bom, que é adicionar a linha 1 menos 4 vezes a linha 3. Então, pego a identidade, adiciono na primeira linha, menos 4 vezes a terceira linha. E C3 é a identidade, né? O C3 é o E3C2, C2 é o E2C1, C1 é o E1 vezes A. Então, a matriz A, por sendo a forma escalonada reduzida dela, a matriz identidade, nós podemos dizer que ela é inversível, né? Porque a matriz identidade é inversível. Portanto, A é inversível.